o momento decisivo chegou. Hoje, a delegação ucraniana nos Estados Unidos precisa apresentar um plano de paz que já na segunda-feira será levado diretamente a Putin. Enquanto isso, a guerra ainda não acabou, mas o Kremlin e a Casa Branca já negociam a portas fechadas como dividirão os negócios bilionários do pós-conflito. Uma investigação exclusiva do Wall Street Journal revela os bastidores dessas conversas. Moscou oferece vantagens econômicas para Washington, enquanto Trump fecha o espaço aéreo para voos de aliados russos, uma jogada que surpreendeu até os analistas mais experientes. Enquanto isso, na Alemanha, a extrema-direita avança com um discurso inflamado. O Partido Alternativa para a Alemanha realizou um congresso marcado por protestos violentos, gás lacrimogênio e discursos que ecoam o lema Alemanha para os alemães. Do outro lado do mundo, em um raro momento de reflexão, visitei um bairro pacato e uma mesquita, lembrando que a humanidade ainda pode escolher outro caminho. Mas voltemos ao que realmente importa. Hoje nosso canal traz um relato que pode mudar tudo. Acompanhe comigo, André Danilovich, porque o mundo como conhecemos está prestes a dar uma guinada. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, busca um novo chefe para seu gabinete após a inesperada saída de Andriy Yermak. Nos últimos dias, Zelensky se reuniu separadamente com figuras-chave, o chefe da inteligência militar Kirilo Budanov, o ministro da defesa Denis Shmyhal, e o ministro da transformação digital Mikhailo Fedorov. Fontes indicam que as conversas incluíram a escolha do sucessor de Yermak e, mais importante, a revisão completa da estratégia de defesa do país. Os documentos básicos precisam ser atualizados. A guerra nos mostrou que nossas prioridades devem mudar, afirmou Zelensky. Com Budanov, o foco foi a segurança nacional, o cenário político e os pontos cruciais para as negociações. Contamos demais com o apoio dos nossos parceiros, disse o presidente. E esse apoio está em movimento. Hoje à noite, no horário americano, a delegação ucraniana já estará em solo norte-americano para dar continuidade às conversas baseadas nos pontos discutidos em Genebra. A diplomacia segue a todo vapor, e os Estados Unidos demonstram uma postura construtiva. Há uma chance real de, nos próximos dias, fechar um acordo que coloque um ponto final digno nessa guerra. A delegação ucraniana recebeu instruções claras e deve atuar alinhada aos interesses prioritários da Ucrânia. Além disso, novas sanções estão a caminho. Vamos aumentar a pressão sobre a Rússia, em conjunto com nossos aliados, para enfraquecer sua capacidade de continuar essa guerra, garantiu Zelensky. Os decretos serão assinados amanhã, e as medidas serão compartilhadas com todas as principais jurisdições parceiras. Enquanto isso, nos bastidores, a geopolítica não para. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, não participará da reunião da OTAN em Bruxelas no início de dezembro, um evento crucial para discutir o plano de paz para a Ucrânia. Em seu lugar, irá a vice Kristalina Georgieva. A ausência de Blinken em um momento tão delicado levanta dúvidas sobre o comprometimento dos Estados Unidos com a segurança europeia, especialmente com a crise política em Kiev e a saída de Yermak. Mas as negociações não esperam. Ainda neste domingo, o senador Marco Rubio, o enviado especial de Trump, Jared Kushner, e seu genro se reunirão com a delegação ucraniana na Flórida. O tema: o plano de paz dos Estados Unidos. Zelensky já aprovou a equipe, liderada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional, Oleksiy Danilov, e assinou uma diretriz secreta com as orientações para as conversas com Washington e Moscou. A saída de Yermak, porém, tem mais desdobramentos. Segundo a revista The Economist, ele ficou furioso ao saber de sua demissão. Fontes afirmam que Yermak conseguiu unir contra si até mesmo aliados dos Estados Unidos. Ele tinha um talento especial para fazer inimigos, ironizou o insider. Seu estilo evasivo e pouco transparente o tornou impopular entre os parceiros ucranianos em Washington, prejudicando o país em um momento crítico. O Telegraph lembra que Yermak já irritava a Casa Branca há tempos. Ele aconselhou Zelensky a pressionar Trump durante uma ligação e chegou a enviar fotos de prisioneiros de guerra, o que quase descarrilou a conversa. Representantes do governo americano já haviam sugerido sua demissão, mas sem sucesso. Sua saída também está ligada à recusa ucraniana em aceitar pontos-chave do plano de Trump. Sem o cargo de chefe do gabinete presidencial, Yermak perdeu também a liderança da delegação ucraniana nas negociações com os Estados Unidos. Enquanto isso, nos bastidores, o enviado de Trump, Steve Witkoff, e o representante do Kremlin, Kirill Dmitriev, mantêm conversas secretas há 9 meses sobre o fim da guerra. O Wall Street Journal revela que a Rússia tenta vender uma ideia de paz através dos negócios, apresentando-se como um polo de investimentos para empresas americanas.
Em segredo, discute-se um pacote econômico de 2 a 3 trilhões de dólares para reconstruir a Rússia pós-guerra. A proposta inclui vantagens para empresas dos Estados Unidos em relação aos concorrentes europeus. Dmitriev também sugeriu usar os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados para projetos conjuntos e a reconstrução da Ucrânia. Os planos vão além: colaboração na exploração do Ártico e até uma missão conjunta a Marte com a SpaceX. Algumas empresas americanas já negociam em sigilo, mas tudo depende do fim da guerra e do levantamento das sanções. Em outubro, quando Zelensky foi aos Estados Unidos pedir mísseis de cruzeiro Tomahawk para atacar refinarias russas, a decisão já estava tomada. Trump conversou com Putin e negou o armamento. Em vez disso, seu enviado ofereceu à Ucrânia uma alternativa: 10 anos de isenção de tarifas americanas, um incentivo econômico que, segundo o Wall Street Journal, aceleraria o crescimento do país e faria parte de um pacote maior de negociação. Enquanto isso, a tensão no espaço aéreo aumenta. Há quase 24 horas, nenhum avião sobrevoa a região. Trump declarou que o céu deve ser considerado totalmente fechado, em meio a alertas da FAA sobre o aumento da atividade militar e riscos para aeronaves civis. Os Estados Unidos reforçaram sua presença no Oriente Médio com o porta-aviões USS Gerald Ford, navios de guerra e caças F-35, acusando a Venezuela de narcoterrorismo e oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. Este é o resumo do que você precisa saber hoje. Se quiser acompanhar cada detalhe desses desdobramentos, junte-se a nós. Sua assinatura e apoio são fundamentais para mantermos nosso trabalho. Agradecemos a todos que já contribuem, vocês fazem a diferença. Venezuela mergulha em um dos períodos mais repressivos dos últimos anos. Enquanto Nicolás Maduro se isola e os Estados Unidos intensificam sua presença militar no Caribe, a organização Provea registrou 54 detenções arbitrárias só em outubro, a maioria delas contra apoiadores da líder opositora Maria Corina Machado, cotada para as eleições presidenciais de 2025. Ela, que já dedicou um prêmio a Donald Trump e pediu sua intervenção para libertar o povo venezuelano, denuncia uma mudança de tática do regime. Agora, prisões seletivas e sequestros políticos miram diretamente os líderes da oposição. Em 2023, um caso de detenção arbitrária foi registrado a cada 32 horas, totalizando 272 vítimas. O governo de Maduro, como sempre, rejeita as acusações, chamando-as de intervencionistas e tendenciosas. Mas o que dizem os venezuelanos comuns? Em Caracas, moradores como Donald Rampal vivem sob o peso do fechamento do espaço aéreo do país, temendo uma escalada militar ou uma operação contra Maduro. É injusto, desabafa. Há pessoas que precisam viajar a trabalho, para resolver assuntos pessoais, para ver a família. Nós, venezuelanos, não temos culpa dessa situação, mas somos nós que pagamos o preço. O impacto é concreto. Quem planejava passar o Natal com parentes no exterior agora está preso no país. Quem esperava receber visitas de entes queridos enfrenta um dilema, como a filha de um entrevistado, que agora precisa cruzar a fronteira por terra, arriscando-se em uma viagem incerta. Há uma preocupação, claro, mas não tenho medo. Confio que ela chegará bem, diz, tentando manter a esperança em meio ao caos. Enquanto isso, na Alemanha, a extrema-direita avança com um novo braço jovem, o Geração Alemanha. No Congresso de Fundação em Düsseldorf, o movimento escolheu como líder o carismático Jan Paschke, de 28 anos, que usou seu discurso para defender a herança do antigo grupo juvenil da AfD, dissolvido este ano por ser considerado extremista pela inteligência alemã. Nem Alice Weidel, nem Tino Chupala, nem ninguém neste salão é servo da Rússia ou de qualquer outro país, declarou, em tom desafiador. Somos patriotas alemães. Nossa única pergunta é: o que serve à Alemanha e aos interesses de seus cidadãos? Foi assim no passado, é assim hoje e será assim quando assumirmos o governo. Somos a geração que salvará nossa pátria do declínio. Somos a geração que assumirá a responsabilidade e lutará com determinação por um futuro grandioso para a Alemanha. Somos a geração Alemanha. Junte-se a nós. A AfD, que hoje conta com o apoio de 27% dos alemães, capitaliza o desespero de uma juventude que vê sua identidade nacional se esvair. Este país está à beira do abismo, diz um jovem militante. Eles são a única força que diz sim à Alemanha e quer preservá-la como pátria do povo alemão. Mas nem todos concordam. Em Gießen, milhares de manifestantes bloquearam ruas e estradas para impedir a realização do evento, com cartazes que diziam: aqui não há espaço para a juventude da AfD. Nossas vidas importam.
A polícia mobilizou 6.000 agentes para conter os protestos, que deixaram 2 rodovias federais interditadas. Deitamos na frente dos carros e não vamos embora, declarou uma manifestante. Estamos aqui para mostrar solidariedade a todos que já sofrem com o avanço do fascismo pelo mundo. A repressão não tardou, canhões de água e gás lacrimogêneo foram usados para dispersar a multidão. Do outro lado do mundo, o Papa Francisco faz história em sua primeira viagem internacional como pontífice, escolhendo a Turquia como destino. Em Istambul, ele visitou a Mesquita Azul, onde tirou os sapatos em sinal de respeito, sem, no entanto, realizar as preces islâmicas. Durante os 20 minutos no local, foi acompanhado por um imã e pelo grão-mufti da cidade, trocando sorrisos e gestos de cordialidade. Mais tarde, assinou uma declaração conjunta com o patriarca ecumênico Bartolomeu, condenando a violência interreligiosa e clamando por tolerância. Na igreja de São Jorge, sede do Patriarcado Ortodoxo, Francisco rezou ao lado de Bartolomeu, reforçando o diálogo entre católicos e ortodoxos após séculos de divisão. Mas nem todos receberam o Papa de braços abertos. Em Ankara, dezenas de manifestantes, que se autodenominavam soldados do Califado de KNK, protestaram contra a visita, brandindo cartazes que acusavam Francisco e Bartolomeu de serem agentes da CIA e de promoverem um plano ecumênico dos Estados Unidos para minar a soberania turca. O Papa Francisco e o patriarca Bartolomeu não estão aqui por motivos religiosos, gritavam um dos líderes do protesto. Esta é uma operação conjunta dos Estados Unidos e da CIA. É uma cruzada contra a Turquia e a Rússia, um projeto para violar nossa independência. A manifestação ocorreu justamente enquanto Francisco visitava a Mesquita Azul e se reunia com Bartolomeu, em um sinal claro de que, mesmo em meio a gestos de união, as tensões geopolíticas e religiosas continuam vivas. E se o passado pudesse ser ouvido? Em Almaty, no Cazaquistão, um museu único no mundo preserva a memória sonora da era soviética, uma coleção de mais de 200 gravadores de rolo, símbolos de uma época em que a música não autorizada era um ato de resistência. Criado por Andrei Clemento, que dedicou 20 anos a reunir os aparelhos, o espaço é um tributo à nostalgia e à rebeldia. Minha paixão pela música começou com um gravador de rolo, conta. Era assim que ouvíamos as canções que o regime não queria que escutássemos. Hoje, com tudo digitalizado, senti falta daquele som, o som da minha juventude, da minha rebeldia. Os modelos expostos, fabricados entre as décadas de 1960 e 1980, eram objetos de desejo para quem queria driblar a censura. Para os jovens visitantes, a tecnologia é quase arqueológica. Para os mais velhos, uma viagem no tempo. É como reencontrar um pedaço de si mesmo, diz um frequentador. Aqueles aparelhos não gravavam só música. Gravavam liberdade, um eco de uma era que muitos julgavam perdida para sempre. Para os mais novos, esses aparelhos são relíquias de um passado distante, curiosidades técnicas sem alma. Mas para quem viveu aqueles anos eram muito mais do que isso, eram passaportes para um mundo proibido. Não se ouvia o que tocava na rádio oficial, nem o que vendiam nas lojas em discos de vinil cuidadosamente selecionados pelo regime. Ouvíamos o que não podia ser ouvido. O rock ocidental, o jazz americano, a música que vinha de além da cortina de ferro, contrabandeada em fitas que circulavam de mão em mão como segredos preciosos. As histórias se repetem em cada canto do museu. Havia os pontos de troca, encontros clandestinos onde colecionadores, contrabandistas e amantes da música se reuniam para copiar discos proibidos. Uma única placa de vinil podia se multiplicar em dezenas de fitas, graças àqueles gravadores que hoje parecem tão rudimentares. Era uma rede de resistência silenciosa, onde cada cópia era um ato de rebeldia. A gente não sabia quem trazia as fitas, nem de onde vinham, lembra um visitante. Mas sabia que se fosse pego com aquilo, podia dar problema. E mesmo assim valia a pena. Para muitos, como Evgeny, de 72 anos, o museu é uma máquina do tempo. Ele aponta para um gravador exposto, modelo idêntico ao que comprou com o primeiro salário, ainda jovem, em uma loja de eletrodomésticos de segunda mão. Esse aparelho foi meu companheiro por anos. Nele gravei tudo, os Beatles, Pink Floyd, até um pouco de jazz que um amigo trouxe da Polônia. Era a minha janela para o mundo. Sua voz treme ao lembrar das noites em que, com fones de ouvido improvisados, escutava aquelas músicas como se fossem mensagens de outro planeta. Não era só som, era esperança. Hoje, quando os algoritmos decidem o que devemos ouvir, esses aparelhos nos lembram de um tempo em que a música era uma escolha e uma conquista. Uma época em que cada nota carregava o peso da liberdade.
E se para alguns, isso parece apenas nostalgia, para outros é a prova de que a arte sempre encontra um caminho, mesmo quando o mundo tenta silenciá-la.